18 de abril de 2024, hoje é um dia histórico. Estamos aqui na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Daqui a pouquinho, os 600 funcionários, acompanhados por 300 motociclistas de motoclubes adventistas, estaremos indo para Piracicaba. E por que escolhemos este ano essa cidade? 129 anos atrás, foi batizado naquele rio, lá em Piracicaba, Guilherme Stein Filho, primeiro adventista batizado no Brasil, que foi também primeiro editor, primeiro professor, primeiro diretor de escolas, um pioneiro realmente muito importante na nossa história. E a CPB escolheu justamente essa cidade, onde ele foi batizado, para hoje fazermos o nosso Impacto Esperança, ou Impacto CPB. Todos os anos, unida à Igreja Adventista no mundo e na América do Sul, de modo específico, a Casa Publicadora Brasileira leva seus funcionários um dia específico na semana para fazer uma entrega maciça de livros. Hoje, entregaremos 15 mil livros, O Grande Conflito. Já são 27 milhões de livros distribuídos só no Brasil. E essa festa aqui faz parte desse evento maravilhoso. Nós queremos que esses livros cheguem a pessoas especiais, que os lerão, serão aproximadas da Bíblia, encontrarão Jesus e nós poderemos, quem sabe, encontrá-las no Reino Eterno. Isso aqui é uma festa muito bonita que já ficou para a história. Estamos aqui na Praça Central, praça principal aqui da cidade de Piracicaba. Saímos lá de Tatuí, da CPB, viajamos praticamente uma hora, chegamos aqui. Estamos aguardando agora a chegada dos motociclistas, dos 3 motoclubes adventistas que estão unidos com o pessoal da CPB para participar do Impacto Esperança aqui nessa cidade. Como eu disse no primeiro vídeo, nós escolhemos Piracicaba pelo significado. Guilherme Stein morou aqui por alguns anos, trabalhou quando jovem na fábrica Krahenbiel. Nós iremos até lá depois para ver como está o local. É uma fábrica que existe há muitos anos aqui na cidade, por sinal foi a primeira indústria do estado de São Paulo. Produzia ferramentas, veremos lá depois esse local. E como ele trabalhou aqui, morou aqui também por um tempo, casou-se com Maria Krahenbiel, que era filha do proprietário da fábrica naquela época, e essa cidade aqui, então, além de tudo, tem o rio Piracicaba, no qual foi batizado o Guilherme Stein. Também vamos depois para lá, faremos ali a nossa distribuição de livros e veremos o memorial que foi colocado numa pedra, relembrando a história, a trajetória desse pioneiro importante para o adventismo aqui no Brasil. Neste momento eu estou aqui na margem do rio Piracicaba, que na língua indígena significa colheita de peixes. E olha que nome significativo, que interessante, porque foi aqui que o pastor Westphal, Frank Westphal, em 1895, realizou o primeiro batismo adventista no Brasil. E quem foi batizado? Exatamente, Guilherme Stein Filho. A cena que ocorreu neste rio, não sabemos se é exatamente nesse local, mas aqui a igreja colocou um memorial quando celebraram ali os 125 anos do batismo de Guilherme Stein, está aqui a placa. A cena que o pastor Westphal descreve do batismo é bem interessante. Estavam aqui algumas pessoas reunidas e você pode perceber lá no fundo do rio, ele é caudaloso, não é um rio assim tão tranquilo. Então, para que o candidato e o pastor não fossem levados pela água, o missionário Augustus Stauffer, que foi o primeiro missionário colportor a entrar no Brasil para evangelizar com a mensagem dos 3 anjos, a mensagem adventista, o colportor Stauffer segurou o pastor Westphal pelo paletó e então o pastor Westphal batizou Guilherme Stein. 1895, primeiro batismo, 129 anos atrás, então, foi realizado neste rio, o primeiro batismo adventista no Brasil. O irmão Guilherme Stein foi um pioneiro, eu costumo dizer assim, multifuncional. No meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, que eu recomendo a você, eu tenho um capítulo dedicado ao Guilherme Stein, tamanha a importância que ele teve para o adventismo aqui no Brasil. Multifuncional por quê? Ele foi o primeiro editor, e aqui eu estou com uma réplica do Arauto da Verdade, foi a primeira publicação adventista em língua portuguesa, foi impressa em 1900,
dando origem então à Casa Publicadora Brasileira, que na época chamava Sociedade de Tratados no Brasil. Ele foi o primeiro professor de escola confessional adventista no Brasil, tanto em Curitiba quanto em Gaspar Alto também. Primeiro diretor de escola, comportor, e tem uma história muito bonita, né? No meu livro eu conto como esse livro aqui foi a parte mais importante, digamos, na conversão, no processo de conversão de Guilherme Stein. A avó dele havia adquirido um livro desses aqui de comportores, e então ele, jovenzinho ainda, ficou sabendo da existência do livro, claro que estava em alemão, né? Era o Der Grosse Kampf. Guilherme Stein, que era fluente em inglês, alemão e português, leu o livro, e esse livro mexeu profundamente com a vida dele, com a mente dele, com as suas convicções. Guilherme, que era de família luterana, aceita o adventismo posteriormente e se torna então esse primeiro professor, primeiro diretor, primeiro editor, um dos primeiros comportores aqui no Brasil. O aspecto mais bonito que eu acho na história de Guilherme, entre muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, é o fato de que Maria Krembil, a esposa dele, era a filha mais velha daquele que criou em São Paulo a primeira indústria de metais, a primeira fábrica de metais, a fábrica, a indústria Krembil. Nós vamos depois até lá. A família se tornou muito próspera com essa fábrica. Inicialmente eles faziam consertos em carroças, produziam algumas ferramentas. Depois ela se tornou uma fábrica grande de ferramentas e metais. Como Maria era a filha mais velha, ela herdaria essa fábrica, que no tempo em que ela poderia herdá-la já estava realmente assim uma fábrica importante. Enfim, resumindo, Maria e Guilherme, com quem se casou depois, se tornariam prósperos comerciantes. Poderiam ser muito ricos, mas Guilherme conheceu a mensagem adventista e decidiu, em lugar de ser um próspero comerciante, ser um comportor, ser um missionário. Tiveram uma vida muito modesta, muito simples. Se desgastaram na pregação do Evangelho, literalmente, né? Porque havia muito poucos missionários naquele tempo. Ele tinha que fazer praticamente tudo, né? No caso dessa revista aqui, traduzia, editava os textos e publicava o material. Ele abriu mão de uma carreira próspera, financeiramente falando, para ser um missionário na causa de Deus. E com certeza foi o melhor negócio da vida dele, porque nós, certamente nós adventistas hoje, nós temos no Brasil hoje a maior editora adventista entre as mais de 60 editoras adventistas do mundo. Nós temos um sistema educacional pujante no Brasil, e o criacionismo também. A Sociedade Criacionista Brasileira está há 50 anos no Brasil, é uma entidade bem estabelecida, e eram os 3 pilares com os quais Guilherme trabalhou bastante: educação, publicações e criacionismo. Então nós vemos que o esforço de Guilherme, sua dedicação, o pioneirismo valeram muito a pena. E eu louvo a Deus por pessoas como ele, Maria e outros mais, né, que dedicaram a vida à pregação do Evangelho. Talvez não tenhamos tempo de ter uma placa como essa, mas teremos um dia uma coroa de ouro que vai ser colocada em nossa cabeça pelo próprio Jesus. Nós seremos sacerdotes de Deus por toda a eternidade. Então a recompensa que nos aguarda, ela é muito preciosa. E um dia eu quero conhecer Guilherme e Maria. Quero dar um abraço neles e agradecer-lhes por tudo o que fizeram e pelo fato de nós termos hoje uma igreja bem estabelecida no Brasil e estar agora entregando aos milhões o livro que Guilherme, por meio do qual Guilherme também aceitou a mensagem de salvação, a mensagem adventista. Tenho certeza que ele ficaria impressionado de saber que no século 21, nós, seus irmãos de fé, estaríamos entregando 27 milhões desse livro aqui, só no Brasil. Realmente é um milagre, realmente é algo que emociona, e como é bom saber que essa semente germinou. Continuemos essa missão, nós poderemos terminar aquilo que os pioneiros começaram. Só ter a fé que eles tiveram, a vibração, a empolgação, o entusiasmo que eles tiveram, e aproveitar os recursos que Deus nos coloca à mão hoje: rádio, TV, internet, publicações. Que Jesus volte logo e esse encontro ele possa acontecer muito em breve. A poucos quilômetros do rio Piracicaba está estabelecida aqui então a fábrica
a indústria Krembil, que pertenceu à família de Maria Krembil, esposa de Guilherme Stein. Em 1970, o Jornal de Piracicaba publicou algumas informações interessantes sobre essa indústria, que foi a primeira do estado de São Paulo. Eu quero compartilhar com você o que saiu do jornal na época. Eu tenho aqui algumas informações. No ano de 1862, em Santos, o imigrante suíço Peter, abrasileirado, conhecido então como Pedro Krembil, esposa e filhos desembarcaram em busca de melhores condições de vida em terras novas no Brasil. Sendo assim, como milhares de imigrantes que chegaram ao país, especialmente na segunda metade do século XIX, os Krembil partiram para o interior de São Paulo e instalaram-se aqui em Piracicaba. Pouco tempo depois da família Krembil chegar a Piracicaba, Pedro Krembil, com a ajuda de dois filhos mais velhos, João e Frederico, constrói, ainda que pequena, uma oficina mecânica para oferecer manutenção a carroças e charretes, à beira do córrego de Itapeva, a atual Avenida Armando Salles de Oliveira, em 1870. Naquela oficina, ao lado, também foi criado um comércio de ferragens. Aos poucos a empresa foi crescendo e a demanda foi aumentando. Olha o tamanho da empresa hoje, ocupa quase um quarteirão aqui. Então é essa fábrica da qual Guilherme Stein e sua esposa Maria Krembil abriram mão para serem missionários. É um local bastante importante, significativo e que mostra como foi esse desprendimento dos nossos pioneiros Guilherme e Maria.